Nós mostramos aqui no Comunidade que no ano passado, por conta da pandemia, aumentou o consumo de bebidas alcoólicas em quase 20%. Isso acabou fazendo aumentar também as falsificações. Consumir uma bebida alterada pode trazer riscos à saúde. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é o sommelier Pablo Ferreira. Pablo, um dos pontos para a gente saber que é falsificado não é preço, né? Não tem milagre. Não tem milagre, o preço é um grande indicativo, né? E aí nós temos os órgãos competentes de cada região, de cada país, que vão estar administrando isso, onde vão ter selos, né? Que vão estar orientando o consumidor nos rótulos. Isso aí é muito importante, o consumidor ficar atento, principalmente aos rótulos, né? E depois também, até o estilo da garrafa acaba mudando. E assim, ninguém faz milagre com preço, né? Os impostos são altos no Brasil. Então o consumidor tem que ficar um pouco atento sobre isso. E não dá para achar que vai tomar uma bebida muito barata e que vai fazer bem para a saúde, né? Como eu comentei na abertura, uma bebida falsificada pode trazer diversos males, né? Muitos, com certeza, você está coberta de razão. Isso aí é um alerta bem importante que as pessoas precisam ficar bem atentos, né? E compara os produtos de locais de procedência que você conheça, que você confie, que tenha informações sobre armazenamento, de onde ele compra, como ele faz essa venda, se é um estabelecimento que emite nota fiscal, se está todo enquadrado dentro da legislação brasileira. Isso é importante. Aquela história de, eu conheço um cara que vende vinhos mais baratos, tem que ficar de olho, é isso? Tem que ficar de olho. E nessa linha de esse cara que vende bebida mais barata, muitas vezes a gente não está nem falando de uma falsificação. A gente pode estar falando simplesmente de um contrabando mesmo, né? De um descaminho, onde você tem uma incidência muito grande, principalmente aqui no Paraná, no interior do Paraná, onde nós estamos muito próximos da fronteira, né? E esse tipo de pessoa que faz esse trabalho, oferecendo um produto muito mais barato, mas é muito mais barato, acaba atrapalhando toda uma cadeia do mercado, né? E assim, quais são as principais dicas que você daria para a pessoa não cair aí no golpe da bebida falsificada? Olha, utilizar sempre a procedência de onde ele está comprando, comprar de lojas especializadas, lojas já conhecidas, e não procurar essas pessoas, né? Uma pessoa, digamos assim, não comprar vinhos, não comprar uísque, vodka de uma outra pessoa como ela. A gente costuma dizer assim que é comprar de um CPF, né? A gente tem que comprar de um CNPJ, de uma empresa estabelecida, que paga os seus impostos, né? Que vai estar comprando o vinho, no caso, vamos falar do vinho, vai estar comprando o vinho de uma indústria ou de uma importadora também legalizada. Isso tirando toda a possibilidade de trabalhar com contrabando, de trabalhar com descaminho, tudo legalizado. Quando a gente olha para a parte de se munificar rolha, quando a gente olha para o rótulo, dá para perceber a falsificação ou é difícil? Tem algumas falsificações que são muito bem feitas? É difícil, tem falsificação muito bem feita, né? A gente tem aí um vinho muito famoso, que é o Romanée Conti. São feitas garrafas numeradas, né, por cada safra. E, por exemplo, sai lá 1.000 garrafas apenas. E aí se você contar no mundo todo, tem 20.000 garrafas de Romanée Conti daquela safra, né? Então é impossível, né? Se a safra sai com garrafas numeradas, como tem tudo isso vinho no mercado. Então é bem complicado e às vezes até procurar um especialista para poder ajudar nesse caso. Então, assim, para a pessoa que é mais leiga, assim, além do preço, tem alguma coisa que você diria para ficar de olho, assim, claro, e o local onde compra? Principalmente o local de compra e não comprar de pessoas, né, que ofereçam, eu fui ali no Paraguai, comprei um produto, tenho mais barato para você, eu trago, é só você fazer uma encomenda, né, encomenda aí uma garrafa de uísque, uma de vinho, uma de vodka, que eu vou no Paraguai, que está mais próximo da gente, né, tô citando porque a gente está bem pertinho aqui, né, existem outros caminhos para isso daí, mas não aceitar esse tipo de proposta, né, lembrando que isso daí é ilegal. E se você
você pode ser enquadrado como receptador desse produto, né? Se você busca um produto de fora que entra no Brasil sem passar pela cadeia de impostos, pela importação correta, isso é um contrabando e você acaba sendo enquadrado aí como receptador de uma mercadoria dessa, que também não é bom para a gente. E assim, na sua experiência como sommelier, o que você já sabe ou já ouviu falar que as pessoas adicionam na bebida para fazer essa falsificação? Na questão da falsificação, o vinho base tem que ser mantido. Só que daí você não utiliza a mesma estrutura, a mesma competência, o mesmo terroir daquele vinho, daquela safra famosa, por exemplo, né? Todo aquele estudo que o enólogo, que a vinícola tem ao longo de 10, 20, 50, 100, até 200 anos de estudo para colocar dentro da garrafa, isso se perde, né? A pessoa simplesmente faz um vinho, tenta se aproximar e coloca no mercado com o rótulo, com uma rolha bem parecida, uma garrafa bem parecida, e realmente às vezes acaba enganando o consumidor. E às vezes colocando até produtos que não são produtos que deveriam ser consumidos, né? De boa qualidade, né? Com certeza não, né? A indústria vinícola, ela se preocupa muito com a questão da qualidade, né? Está cada vez mais atualizada com os equipamentos mais modernos, né? Aquela coisa de antigamente, de pisar na uva para fazer o vinho, né? Hoje em dia já não existe mais, hoje é tudo feito em laboratório, tudo automatizado, com todos os cuidados, tanques pressurizados, climatizados, controlados por computador. Então não tem mais como você escapar da qualidade hoje em dia. Hoje em dia é tudo 100% dentro da qualidade para trazer o melhor produto para o consumidor. E tem um dado interessante que você estava me contando antes da gente entrar no ar, que só em 2 países, um deles é o Brasil, que o vinho não é considerado alimento, é isso? Exatamente, é uma curiosidade bem interessante, mas que acaba afetando diretamente o consumidor, né? E aí, isso abre a brecha para as falsificações e abre a brecha também para o contrabando. Porque se o Brasil visse o vinho, vamos falar do vinho, se o Brasil, a legislação brasileira visse o vinho como um alimento, a taxa de impostos ia reduzir em mais de 50%. Nesse caso, o consumidor seria beneficiado. Ele conseguiria comprar um vinho tanto nacional quanto importado por um preço mais justo para ele, né? Visto que hoje numa garrafa de vinho, 60% que a gente está pagando nela é imposto. Isso devido a quê? Devido a que a gente tem lá 12% de ICMS, 9% de PiscoFins, 10% de IPI, mais os encargos trabalhistas e ainda tem a cadeia de impostos dos insumos, que são os rótulos que eles pagam imposto, né? Então aquele imposto em cascata, né? Você comprou o rótulo, pagou imposto. Comprou a rolha, pagou imposto. Comprou a caixa de papelão para armazenar o vinho, pagou imposto. E aí quando você vai vender o vinho para o consumidor, você paga imposto sobre tudo novamente. Então, essa somatória encarece o vinho nacional, principalmente, né? Muito diferente do que acontece no custo-produção de Chile, Argentina, Estados Unidos, França, Itália. Porque lá, como o vinho é alimento, não existe essa taxação muito alta na cadeia de impostos, nem dos insumos e nem do próprio vinho. Então, o vinho nesses países, eles têm um preço mais justo, né? E o consumo, com certeza, nesses países é bem maior que o do Brasil, né? Hoje, se me permite me alugar um pouco, o consumo de vinho no Brasil, per capita, até o ano passado, era de 2 litros por habitante. Com a pandemia, o pessoal mais em casa, esse consumo aumentou para 2,7. E hoje, 2021, já devemos estar aí próximo aí dos 3 litros per capita de consumo aqui por habitante. Isso com o preço que a gente está comentando, que não é um preço justo, né? A gente paga caro por uma garrafa de vinho, né? Agora, se o Brasil mexesse nisso, com certeza a gente poderia estar tomando vinhos de mais qualidade, né? E poder fazer uma compra e venda mais justa, né, para o nosso consumidor. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação com a gente, viu? Imagina, eu que agradeço, foi um prazer.